Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo tudo ok. Bem-vindos para mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o seguinte assunto: como ajudar um membro da família que está envolvido com a seita das Testemunhas de Jeová. O objetivo de fazer esse vídeo é porque muitas pessoas que acessam o meu canal e assistem meus vídeos têm me enviado, através das redes sociais, do meu e-mail, perguntas. Elas estão muito preocupadas porque têm membros envolvidos com a seita. E elas já sabem do que se trata. Já sabem que as Testemunhas de Jeová são, na verdade, um grupo coercitivo de controle mental, uma seita destrutiva. E como marido, como esposa, como pai, como filho, estão muito preocupados. Estas pessoas que entram em contato comigo são, muitas das vezes, mulheres cujos maridos estão se envolvendo com a seita das Testemunhas de Jeová, ou então o marido, que a esposa está começando a se envolver. E na maioria dos casos, essas pessoas não conseguem lutar contra a seita. E costumam ver o seu marido ou a sua esposa se afundar cada vez mais nos enganos desta seita e influenciar também toda a família. E aí correm risco também os filhos, parentes, e assim por diante. Eu sei que é uma situação muito complicada. E como dizem os americanos, pessoal, it's not easy. Não é fácil. Então, se não é fácil, você tem que, assim como os americanos também dizem, take it easy, pegar leve, né? E para este vídeo eu fiz um pequeno esboço, embora ele seja feito de forma extemporânea, mas eu vou me ater a alguns pontos principais, ok? Não poderíamos abordar todos os detalhes relacionados neste vídeo, porque senão nós teríamos que fazer um vídeo de muitas horas, e não é esse o objetivo. Talvez em outros vídeos à frente nós abordamos outros pontos, outros detalhes, ok? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer às pessoas que estão sofrendo porque membros da família estão envolvidos com a seita, que devem ter muita calma, ter muita paciência. Como é muito costumeiro aqui no Brasil dizer, ter sangue frio. Em primeiro lugar, você precisa entender que ajudar uma pessoa que está envolvida com uma seita que faz lavagem cerebral é muito difícil. E as Testemunhas de Jeová, geralmente, quando elas começam o tal estudo da Bíblia, caso você não saiba, já é o início de uma lavagem cerebral, e elas têm mais de um século de experiência em fazer lavagem cerebral nas pessoas. Então é por isso que, já de início, é difícil um pai, uma mãe, uma esposa ou um marido ajudar o ente querido a dar-se conta de que está sendo vítima de um engano e que está sendo influenciado indevidamente. Porque as seitas, elas invadem a sua casa, elas invadem a sua família e elas fazem tudo isso e fazem muito mais mal do que vocês imaginam. Eu fui Testemunha de Jeová por 20 anos e fui ancião, líder de congregações que eu participava por 10 anos. E conheço as Testemunhas de Jeová, posso dizer, melhor do que elas mesmas. Em primeiro lugar, você deve ter que reconhecer esse fato, de que o seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, seu irmão, a pessoa que você ama, ela está passando ou já passou por um processo de lavagem cerebral. E no que consiste a lavagem cerebral? Significa que os conceitos que a pessoa tinha, as suas crenças, os seus dogmas, os seus sonhos, as suas utopias, tudo vai ser removido, apagado, ou como poderíamos dizer, uma camada por cima de todos esses conceitos será implantada. E por cima desta camada, um novo conjunto de conceitos, um novo conjunto de crenças, um novo modus operandi deve agora
tomar de conta da pessoa. E então isso quer dizer que ela tem agora uma segunda personalidade. Todas as testemunhas de Jeová, elas têm duas personalidades. A personalidade verdadeira, que é aquela que é natural, e a personalidade artificial, a personalidade implantada através de métodos coercitivos de controle mental. Ok? Então, dê-se conta que remover conceitos implantados por métodos coercitivos não é uma tarefa fácil e não é algo que se consegue da noite para o dia. Muitas pessoas que por conta própria livram-se da lavagem cerebral, elas acham muito difícil ainda romper ou deixar para trás dogmas, ensinos e conceitos que foram implantados durante a época em que foram vítimas da organização das Testemunhas de Jeová. Eu convivo com parentes que são testemunhas de Jeová. Eu sei como isso é difícil. Antes de tudo, procure identificar por que a pessoa buscou a seita. As pessoas buscam as seitas, estes grupos, por algum motivo. Algumas pessoas estão depressivas, algumas pessoas estão com problemas familiares, financeiros, problemas psicológicos, são pessoas que buscam novas oportunidades na vida que não conseguem. Algumas pessoas têm problemas de caráter e de personalidade. Então, por algum motivo, essas pessoas buscam seitas e se envolvem com elas. Então, procure descobrir por que o seu marido, a sua esposa, o seu filho, em suma, o seu ente querido buscou uma seita. Isso vai ser de muita ajuda para você mais para frente. Ok? Uma coisa que eu sempre digo para as pessoas que estão tentando ajudar membros da família que são testemunhas de Jeová, que estão envolvidos com a seita, é praticar o amor e a tolerância. Okay? Você precisa ter muita paciência. Muita paciência. As testemunhas de Jeová dizem que são amorosas e tolerantes, mas isso é só lá entre elas. Elas não são nem um pouco amorosas ou nem um pouco tolerantes com pessoas que são contrárias aos seus ensinos, aos seus dogmas, ou que as criticam mesmo com razão. No entanto, você deve evitar confrontar as novas crenças, os novos conceitos, confrontar o grupo, criticar. Há algumas maneiras de você fazer isso de maneira mais sutil, ok? E durante esse vídeo nós iremos falar sobre isso. Um segundo ponto que você deve ter em mente. Não espere um milagre para agir. Não espere que as coisas vão melhorarem ou a pessoa por si própria vai dar-se conta de que está envolvida com uma seita de controle mental. Muitas pessoas começam a se envolver, o controle mental dá muito certo no caso dela e ela nunca mais desperta. Existem pessoas que passaram 30, 40, 50 décadas servindo a seita, servindo ao grupo coercitivo, acreditando em suas mentiras, seus enganos, suas falsas doutrinas, suas falsas profecias. Infelizmente, algumas pessoas foram vítimas fatais. Então, não espere um milagre para agir. Você pode fazer alguma coisa agora, então comece a fazer. Por mais difícil que seja, por mais demorado que pareça ser. Você pode fazer alguma coisa para impedir que o controle mental aumente. Ok? Você deve ter a sabedoria de ser uma espécie de barreira, um sinalizador para a pessoa. Isso não quer dizer que você vai opor-se violentamente, usar de força, coerção ou ameaças, porque isso pode piorar muito as coisas. Algumas esposas, quando os maridos começam a se envolver com a seita das Testemunhas de Jeová, e elas ficam muito preocupadas porque sabem o que é esta seita, e têm a cabeça aberta e pesquisam e buscam informações relacionadas, elas ameaçam o marido, né, de separação, divórcio, sair de casa,
e assim por diante. Mas inicialmente, procure não fazer algo similar. Ok? Como eu disse, você pode opor-se, usar de argumentos lógicos. Então, para cada argumento do marido, que vem do grupo coercitivo, apresente um argumento contrário, baseado na lógica. Então, quer dizer, a ser respeitoso, ser calmo, ser coerente, tá? Argumentar, mas não se calar. Porque assim como o membro da seita, o membro da família que está envolvido com um grupo coercitivo, ele se acha no direito de pregar as suas crenças, as suas ideologias, e fazer da sua casa uma extensão do seu território de pregação, você também tem o direito de argumentar contra. Então use sempre a lógica, ok? E lembre-se que a verdadeira personalidade da pessoa, ela está lá dentro. As testemunhas de Jeová têm duas personalidades. Uma, a verdadeira, está suprimida. E a segunda personalidade é a personalidade artificial, implantada pelos métodos de lavagem cerebral. A verdadeira personalidade, ela é muito forte, ela é muito superior à personalidade artificial. E é esta personalidade que liberta uma testemunha de Jeová, quando ela se torna forte o suficiente para vencer a personalidade artificial e tomar de conta da mente. Isso aconteceu com muitas testemunhas de Jeová. Então lembre-se, a verdadeira personalidade do seu marido, da sua esposa, do seu pai, do seu filho, do ente querido, está lá dentro dele. E você tem de acessar. Ok? Pode levar muito tempo para que a pessoa desperte. Este é o segundo ponto que você tem de ter em mente. Pode levar meses, pode levar anos e pode levar décadas. A pergunta é, quanto tempo você é capaz de suportar conviver com um membro de uma seita de controle mental? É algo muito difícil. Então, você tem de começar a agir. Deixe bem claro para esta pessoa que está envolvida com a seita e que não abre a mente para contestar e não aceita críticas. Deixe bem claro para esta pessoa quais são os direitos dele e quais são os seus direitos e quais são os direitos dos outros membros da família. Ok? Não tenha medo de rejeitar e refutar o assédio religioso contra você, ou talvez contra os seus filhos, contra outros membros da família. Porque as testemunhas de Jeová são orientadas pelos seus líderes a transformar o seu ambiente familiar no principal território de pregação. Isso quer dizer que, basicamente, uma testemunha de Jeová irá tentar a todo custo converter o seu marido, converter a sua esposa, converter os seus filhos, tornar a sua família uma família de testemunhas de Jeová exemplar. Principalmente os homens, porque os homens, eles têm cargos destacados na congregação, e os cargos de responsabilidade, os cargos de destaque, são dados para homens que têm famílias testemunhas de Jeová, que mantêm a família na linha, como eles dizem. Porque dizem, se o homem não consegue colocar a sua família na linha, não consegue gerenciar e governar a sua própria família, então ele não pode gerenciar, administrar ou coordenar uma congregação das testemunhas de Jeová. Então é por isso que os homens, os varãos, eles estão muito interessados em converter a sua família de não crentes para a sua nova crença. Viver em um lar dividido é complicado, mas pode ser possível se parâmetros puderem ser estabelecidos. Então estabeleça os parâmetros, estabeleça os seus direitos e os direitos do seu cônjuge. Ok? E deixe isso muito bem claro, muito bem explicado.
É provável que você seja uma pessoa que tenha uma crença, que seja um membro de uma igreja cristã, por exemplo, de uma denominação, e que você de maneira nenhuma você quer abandonar a sua crença, a sua religião, a sua congregação para se tornar uma testemunha de Jeová, porque você sabe quem são as testemunhas de Jeová, embora seu marido, a sua esposa, seu cônjuge esteja totalmente cego e manipulado. Você está com os olhos bem abertos e também não quer que os seus filhos sofram esta coerção mental. Você quer que os seus filhos tenham uma vida normal. Então você tem que estabelecer os parâmetros, definir muito bem os seus direitos, os direitos dos seus filhos e o direito do seu cônjuge. Ok? Deixe isso muito bem claro. Às vezes pode ser necessário suporte psicológico, ajuda profissional. Incentivamos todas estas pessoas que convivem com testemunhas de Jeová e sofrem essas pressões religiosas, as pressões que o grupo, infelizmente, impõe ao membro e que este membro ele traz para o ambiente familiar e causa muitas dificuldades. Então, é apenas normal buscar ajuda profissional, ajuda psicológica para carregar o fardo. Okay? É algo que afeta não apenas a esposa, mas afeta também os filhos. Outra coisa que é preciso deixar bem clara e que já falamos, né, um pouco sobre isso, é não permitir que a seita invada o seu lar. Deixe bem claro que a sua casa é a sua casa, é a casa da família, não é um ambiente da seita. Ok? Os varãos, testemunhas de Jeová, eles são ensinados que apenas eles podem orar a Deus, representando a família. E que a esposa, se ela for fazer uma oração, quando o marido não está, ela tem de se sujeitar à sua orientação e às suas regras. Deixe bem claro que o seu marido, a sua esposa, se ele deseja realmente seguir a seita, seguir o grupo, quando ele chegar em casa, ele tem que reconhecer que ali é a sua casa, que ali é a casa da família, dos membros, e que os direitos dele, que ele acha que tem, acabam bem ali onde começam os direitos dos outros membros da família. Ok? Não tenha medo, tá, de rejeitar e refutar o assédio religioso contra você e os seus filhos. Algo que o marido ou a esposa podem fazer quando tem um membro da seita dentro da sua casa é ajudar os outros membros da família a reconhecerem como as seitas agem, como elas praticam a manipulação, como elas fazem o controle mental. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal que falam sobre isso, mas há muita informação na internet que você pode acessar. Como identificar as seitas de controle mental e como elas agem. Então, eu acrescento que uma pessoa bem informada sobre um assunto, ela está pronta para usar e refutar argumentos relacionados. Ainda um outro ponto que você precisa levar em consideração. Não abandone o cônjuge porque ele entrou em uma seita. Como já mencionamos, há alguma razão porque esta pessoa se envolveu com uma seita. Algumas pessoas, de repente, dão-se conta de que estão vivendo um engano e abandonam o grupo. Isso acontece muito. Então pode ser que o seu cônjuge desperte depois de algum tempo e aí a sua família já não existe mais. Ou talvez um pouco de esforço da sua parte poderia ter ajudado o cônjuge em menos tempo do que você imagina. Algumas pessoas separam-se, pedem o divórcio e isso não resolve muita coisa. O sofrimento continua. Às vezes até aumenta quando há filhos envolvidos. Eu conheço ex-testemunhas de Jeová que reconheceram o engano, saíram da seita.
mas o cônjuge continuou dentro da organização. Mas essas pessoas conseguiram manter o relacionamento e manter a família e ter uma vida relativamente feliz. Não é fácil, mas é possível. Viver em um lar dividido é complicado, como já disse, mas é possível. Uma outra coisa que você deve também levar em consideração é quando os problemas, os desentendimentos começam a aumentar no ambiente familiar. Às vezes, podem ocorrer atos de violência física, violência verbal. Então, se chega a este ponto o relacionamento, é possível buscar ajuda judicial, infelizmente, contra o cônjuge sectário. E, se for preciso, lutar contra as pressões dele sobre a família. Isso tem acontecido com muitas pessoas, membros de seitas cujos cônjuges não querem aceitar que ele imponha a religião aos membros da família. E estas pessoas o que fazem? Fazem denúncias falsas na polícia, expulsam o marido de casa ou a esposa de casa, tomam os filhos, transformam o ambiente familiar em uma extensão do Salão do Reino à força. Então, antes que isso aconteça, quando você começar a notar os sinais, procure ajuda judicial. Ok? Finalmente, cuide de você, cuide do futuro dos seus filhos. Ok? Não permita, como já mencionei, que o cônjuge, membro da seita, transforme o lar em uma extensão do Salão do Reino. Que ele use o ambiente familiar como o seu campo de pregação. Ok? Outra coisa, não se prive de oportunidades e coisas normais da vida por causa das crenças e das pressões do cônjuge. Ok? Mesmo sob zombaria ou acusações, não abandone o seu grupo religioso, a sua igreja, nem permita que ele prive os seus filhos de tais coisas, porque tais coisas podem ser todo o apoio emocional que você precisa, que vocês precisam. Ok? Então, ter paciência, estudar, pesquisar, se informar, porque se você estiver bem informado sobre vários assuntos, se você tiver até mesmo provas, referências guardadas das suas pesquisas, quem sabe, de repente, uma destas coisas podem ajudar o membro a cair em si. Algumas outras pessoas, depois de muita luta, perceberam que não era mais possível e pediram a separação e o divórcio. E se isso for o seu caso, se esse for o seu caso, o que você deve fazer? Deve encarar isso como uma possibilidade. E você deve calcular o custo. Para casar-se, nós calculamos o custo. Provavelmente, fazer parte de uma nova religião ou fazer parte de uma seita não estava nos planos do casal. Não era algo que vocês combinaram. Então, é o momento de repensar. Então, devemos calcular o custo. Poderíamos falar muito mais sobre este assunto aqui. Infelizmente, o vídeo já está muito, muito extenso. Esperamos que em outra oportunidade possamos falar mais sobre isso. Se essas informações ajudaram você, ou se podem ajudar uma outra pessoa, compartilhe, ok? Dê o seu like no vídeo, isso ajuda muito. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ok? Um grande abraço e até a próxima.